Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Fernanda Manhães do Ateliê Toda de Pano. Eu gravei ontem, o vídeo aula do nosso avental junino. E hoje eu vim gravar o colete pra vocês, tá? Esse daqui, ó. Gente, esse colete é muito fofo. Olha só que lindo que fica. Então a gente tem tamanho pequeno. Acho que é de 1 a 3 anos, até 6 anos, de 8 a 10. Se não me engano, é isso. Detalhe, os tamanhos menores, eles cabem na folha A4. O tamanho maior, ele não cabe, tá? Então, para quem trabalha aí com um Corel ou com algum outro programa de edição que consiga abrir o arquivo, pode fazer o que eu fiz, tá? Eu tô sem impressora A3, eu tenho só a impressora A4 no momento. Então, pra fazer a minha estampa, ó, e detalhe, elas ficam perfeitas, ó. Fica bem certinho, tá vendo? Aqui, ó. Aqui, eu fiz uma emenda de papel, gente. Emenda de papel é treino. Eu já sofri muito no começo, eu chorava, eu jogava fora, eu rasgava, porque dava ruim, dava errado. Mas a questão é de persistência, vocês têm que persistir no que vocês querem, né? Então, hoje em dia, a situação não tá fácil pra ninguém, tá bem complicada as coisas. Então, quem não queria, né, ter uma prensa grande, meu sonho, e eu vou ter um dia, é uma prensa pelo menos de 1 metro, uma plotter com boca de 60 e vambora trabalhar pra fazer peças grandes. Mas enquanto a gente não tem, a gente se diverte com o que a gente tem. Então, aqui, ó, eu imprimi. Eu coloquei lá no meu gabarito de A4, que eu uso Corel. Então, eu coloquei o corpinho, né, a parte da frente do meu colete. Então, eu coloquei bem no limite da margem a parte de cima. Então, ele imprimiu e cortou um pedaço. Esse pedaço que ele cortou, eu imprimi separado e emendei, ó. Então, quem tem programa de edição pode cortar a arte e imprimir uma parte a outra e depois faz a emenda. Ou já pode fazer dessa forma, né? Quem não sabe mexer com o programa, vocês encaixam lá dentro do gabarito do A4, que ele vai imprimir só até o limite, mas não pode cortar em cima, deixa cortar embaixo. Aí depois vocês vão lá e imprimem mais um pedacinho de baixo. Aí vocês fazem a emenda. Então aqui, ó, eu coloquei, fiz a sobreposição dos papéis, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu vou até, deixa eu soltar aqui a pontinha, ó. Olha lá. Ele imprimiu esse pedaço, aí eu fui imprimir mais outro pedacinho, coloquei aqui, ó, arrumei bem bonitinho e fiz a impressão. E prensei. E ele saiu assim, ó. Ó, vou levar pertinho de vocês, tá vendo? Aqui, ó, ele fica sem... É só saber fazer a emenda certinha que dá bom, gente. Quem não quiser fazer, quem não tiver habilidade, fica feio, fica linha, fica marcado, vocês podem fazer a emenda na costura, de repente, sabe? Então, imprime, aí o pedacinho que faltar, vai lá e faz a emenda na costura e passa um pesponto bonitinho. Não fica ruim, tá, gente? Então, é só ter a criatividade e trabalhar. Então, o que que eu fiz? A minha estampa, ó, as duas partes da frente do colete e as duas partes de trás. A parte de trás cabe na A4, só a parte da frente que não, tá? Do maior, ó. Então, aqui eu tenho as duas costas. O que que eu fiz? Eu peguei o papel da estampa e eu cortei o forro, tá? Ó, então eu peguei aqui o meu papel, né? E usei de molde pra mim cortar o forro. Então, eu cortei 2 vezes no forro pra parte da frente. E a parte das costas, como a gente vai emendar, ela é impressa assim, mas a gente vai fazer a emenda aqui, ó, pra unir, pra ficar as costas inteiras. Então, acabou que eu já cortei o meu forro dobrado, ó, pra não fazer a outra emenda aqui, tá? Então, eu dobrei o meu tecido, aqui eu tô usando tricoline, coloquei o meu papel em cima, ó, não deixei margem aqui e cortei. Então, quando abre, ele já sai inteiro, ok? Então, vamos começar a fazer a emenda da parte da frente, depois a gente faz aqui o forro. Outra dica também que teve uma colega do grupo
que passou, quando a gente corta aqui, ó, essas partes, sobra um monte de retalhinho, né? Ó, sobra um pedacinho daqui, um pedaço daqui, às vezes não dá pra usar pra muita coisa. Vocês podem colocar termocolante nesses retalhos de tecido e montar saquinhos pra vender pra agora, pra festa junina, porque tem muita gente que procura retalho, né, pra poder colocar na roupa das crianças, então dá pra vender, gente, usar as sobrinhas de material que a gente tem pra gente poder vender. É uma boa dica aí, ó, pra quem não sabe o que fazer com retalho. Outro dia eu mostrei o que eu faço com os meus papéis, que eu faço as estampas, né, pra que eu uso eles. Aqui eu vou colocar a linha, ó, bem bonitinho, linha com linha, e vou costurar. Retrocesso no começo, retrocesso no final. A costura, ela é um pouquinho só pra dentro do risco, tá? Não é um pé de máquina contando aqui da nossa estampa, porque senão a gente diminui a nossa arte. Então, para os novos que estão começando agora na sublimação, quando a gente costura, a gente sempre corta com uma margem branca, tá? Ó, eu deixo uma borda branca, porque o tecido de poliéster desfia muito. Então, a gente não corta rente. A gente precisa de deixar uma margem branca para poder ser a nossa margem de costura aqui, para depois o tecido não desfiar. E a gente vai costurar só um pouquinho para dentro da linha, para não aparecer o branco. Então, aqui, ó, costurei. Eu vou deitar a minha costura e vou passar um pesponto assentando ela aqui. Um pesponto bem pertinho mesmo da linha aqui. Eu não tô passando esse pesponto com um pé de máquina, tá? Ó, ele fica assim, ó, bem assentadinho, ó que bonitinho que fica. E o pesponto ficou aqui bem pertinho da linha, ó, tá bom? Ó. Feito isso, nós vamos montar o nosso colete e a parte externa. Então, para não ter erro do posicionamento, pra gente não montar isso aqui ao contrário, eu faço assim, ó. Eu coloco as costas com o avesso pra cima e monto aqui a frente pra ver como que vai ficar o nosso coletinho. Feito isso, eu vou deitar, ó, aqui, aí vai ficar avesso e avesso, certo? Aí eu vou juntar aqui, ó, e vamos costurar o ombrinho. A gente vai colocar linha com linha. E vamos fechar aqui o ombro. Pessoal, outra coisa. Esse aqui, gente, muita gente pergunta até que idade, qual idade que veste. Ó, uma dica. Quando vocês comprarem um arquivo, gente, façam uma peça de cada tamanho. Todo projeto que eu tenho, eu trabalho com 3 designers diferentes, né? Esse projeto aqui, ele é da Kaká. Então, toda vez que eu trabalho com um projeto que ele é de tamanho, numeração, tem 1, 2, 3, enfim, eu sempre falo para que faça uma peça de cada tamanho, porque hoje a gente tem uma variação de tamanho muito grande. Não tem como falar, esse daqui vai vestir, que nem esse daqui é um tamanho 8, 10. Mas, gente, ele é pequeno. Hoje, as crianças de 10 anos, de 8 anos, elas são... Tem crianças gordinhas, tem crianças muito grandes. Então, não adianta vocês quererem vender de uma forma que vocês não conheçam o tamanho, tá? Então, eu aconselho que vocês façam um de cada tamanho para vocês verem, ter a referência para mostrar para o cliente de vocês. Ó, aqui eu vou fazer a mesma coisa com o outro ombro, ó. Direito com direito. E vamos costurar fechando esse ombrinho aqui. Então, a forma mais sensata é essa. Eu já tive muitos problemas com pessoas comprando arquivo e depois falar que, eu fiz e não serviu. Gente, por exemplo, meu filho tem 5 anos. Ele é o menorzinho da sala dele. Eu fico vendo umas crianças que tem, sabe? E assim,
é absurdo a diferença de tamanho, ele é mais miudinho. Então, não tem como falar um pelo outro, né? Então, a gente precisa de, realmente, quando a gente tem algo que não é tamanho único, que a gente tenha um de cada tamanho para que o cliente possa estar olhando, experimentando, enfim. Ó, então eu já prendi os meus ombros, aí a gente vai reservar, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o forro agora. A diferença é que o meu forro, ele não está emendado aqui, ele já tá inteiro. Outra coisa, vocês precisam de, aqui o forro, eu tô usando um tricoline, mas vocês podem usar tactel, Oxford, podem usar o forro que vocês quiserem, pode usar TNT, aí fica a critério de cada um, tá? O que vocês vão optar por usar de forro? Eu vou colocar aqui, ó, ombrinho com ombrinho e vou fechar. Que a gente não... Eu trago aqui sempre o direcionamento de como montar. Mas em relação a tecido, gente, vocês têm que fazer da forma que vocês acham melhor, né? Porque assim, muitos sublimadores não têm estoque de tecido em casa. Eu tenho tecido porque eu trabalho com costura criativa em geral. Então, eu trabalho desde pelúcia, boneca de pano, a sublimação. Então, eu tenho tecido, retalhos. Mas quem não tem, às vezes fica bravo. Ah, mas aí eu vou ter que comprar mais um tecido pra fazer. Gente, nas lojas existem bancas que eles fazem, bancas de saldão. Então, eles colocam lá vários tipos de retalho e botam preço barato. Então, se vocês forem olhar, ver o quanto vocês vão precisar, né? Porque, ó, o corte disso aqui, gente, são cortes pequenos, ó. Então, qualquer 30 centímetros, 40 centímetros de tecido que tiver lá nessas bancas de promoção, vai servir. Porque pra forro não precisa ser um tecido caro, tá? Vamos supor, aqui eu fiz na microfibra, esse tecido eu tenho de rolo. É o tecido mais barato que eu tenho, porque eu compro no rolo. Eu poderia fazer esse forro branco. O que tem? Mas eu quis fazer colorido, pra poder chamar a atenção. Então, assim, a graça deles é serem, tipo, coloridos, né? A gente pode usar qualquer uma das cores que tem aqui fora, ó. Eu poderia pôr aqui dentro verde, azul, amarelo, enfim, qualquer cor. Ó, rosa. Então, vocês podem pôr listra, pode pôr bolinha, pode pôr o que vocês quiserem. Montei aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, eu fiz o forro de Oxford. Tá vendo, ó? Esse amarelão é Oxford, ó. Pra combinar aqui com o amarelo de fora. E olha como ficou legal, tá vendo? Então, usem e abusem aí da criatividade. Feito isso aqui, a gente vai colocar agora direito com direito, ó. Ele aberto, dessa forma aqui, ó. Então, a gente vem aqui. Como eu cortei, ó, as minhas costas e não fiz a emenda, ela vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema, porque aí aqui eu venho na costura pela minha estampa e depois eu refilo. Então, eu vou alinhar ele aqui e vou alfinetar pra facilitar a minha vida, tá? Como eu já disse, né? Eu e os alfinetes não somos melhores amigos, porque eu sempre me espeto com alfinete, mas tem coisas que não dá pra não usar. Aí a gente tem que botar alfinete. Ó. A costura do ombrinho, ó, dá certinha, costura com costura. Venho aqui, alfinete. É muito gostoso, gente, fazer isso daqui. Eu brinco, eu falo que é a versão... Porque quando a gente trabalha com costura criativa, artesanato, sublimação, as pessoas confundem um pouco, né? Elas acham que a gente faz tudo. Esse daqui é um trabalho que é de costureira de roupa. Mas a gente dá nossos pulos e se diverte,
Não falei, ó. Então, eu venho aqui e alinho. Põe o alfinete, ó, pra ele ficar assim, ó, direito com direito do forro, tá vendo? Aí, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai começar aqui uma costura. Deixa eu só terminar de alinhar ele aqui bem bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ser esse fechamento. Lindo demais, dá pra fazer um monte num dia. Ó, feito isso, o que que a gente vai fazer? Aqui é a parte das costas, certo? Nós vamos fazer assim, ó, a gente vai costurar a cava do colete, tá? Que é aqui, ó, os dois lados. A gente não vai costurar essa parte aqui, ó, a gente vai deixar aberto. Aqui, nós vamos costurar a cava, a gente vai deixar essa lateral aberta, aqui não vai costurar, a gente vai costurar aqui embaixo e vamos seguir aqui, ó, pra gola, vamos vir aqui do outro lado, costurar aqui embaixo e deixar aqui a lateral aberta também, tá? Pra gente poder depois desvirar. Então, vamos embora. Eu vou começar essa costura por aqui, ó, pela frente. Um pouquinho pra dentro do risco, retrocesso. Tirando meus alfinetes e venho costurando. Ó, parei, aqui tem um biquinho aqui na frente, paro com a agulha pra baixo, viro o meu tecido e continuo a costurar. Então, eu fechei aqui embaixo, ok? A lateral, esse daqui, eu tenho que deixar aberto. Aí, eu vou continuar a minha costura aqui, ó, começando a cava. A cava é essa parte aqui onde a gente veste o braço, tá? Então, eu ponho aqui. E venho costurando ele. Até chegar na cava das costas. Ó, costurei aqui tudo, tá vendo a parte da cava. Agora, a gente vem pro outro lado. Eu vou costurar a cava, pular essa parte aqui, que é a lateral, fechar embaixo. Aí, depois, eu venho e fecho toda a parte aqui de dentro. Bora que dá pra vender muito agora no São João. Quem trabalha com feira, gente, faz e leva pras feiras. Faz as gravatinhas também pra combinar com os coletes. Não sei se vocês perceberam, esse colete aqui, ele é de menina. Nós não tínhamos, a gente tem um pack de colete de menino. Foi feito os coletes pra menina. Que tem muita menina que usa, né, calça jeans, saia jeans. E aí pode estar usando o coletinho. Ó. Então, feito isso, costurei aqui até essa parte, vou deixar aqui aberto e venho e fecho embaixo. Parei no biquinho, viro meu tecido, agulha pra baixo. Agora, aqui, eu já vou subir, ó, eu costurei aqui embaixo. Aí, aqui eu não vou parar, eu já venho, ó, costurando toda a frente do meu colete e a gola. Eu só vou virar, ó, e já subo aqui com a costura.
aqui arrumando ele bem bonitinho. Venho trazendo o meu forro para ele ficar bem paralelo aqui, né? Pra gente poder costurar todos os tecidos, tanto o forro como a parte da frente. Sempre olhando aqui para ver se o meu forro tá aqui. Descer aqui um pouquinho mais, daí. Eu puxei ali. Então, pera lá, gente. Forro. Como eu disse, pode ser qualquer um. Ah, outra coisa também que dá pra fazer esse colete, se vocês quiserem, é no... Como fala? Vocês podem fazer no feltro. Eu já vi pessoas fazerem no feltro, eu nunca fiz particularmente. Ele vai ficar uma peça um pouquinho descartável, né? Mas dá certo. Se vocês quiserem fazer... Porque aí não precisa, é só fazer a parte da frente, né? Fecha e recorta. Outra coisa também que vocês podem fazer, vocês podem fechar ele com viés. Vocês podem estar fechando com viés. Não precisa necessariamente fechar ele com, assim, embutido, né? Que embutido fica mais bonitinho, ó. Então, aqui eu fiz a costura da minha cava. Deixei aqui aberta a lateral da frente, fechei embaixo, costurei toda a parte da frente do colete a gola, tá vendo? Deixei aqui aberto e fechei a cava do outro lado. Então, aonde que a gente deixou aberto? A parte de baixo e a lateral das costas e a lateral aqui, ó, da frente, tá? Então, agora a gente vai desvirar o nosso colete. Desvira. Vai ficar todo embutido, olha só que coisa mais linda, gente. Aqui a gente vai assentar, dar uma ajeitada aqui, ó, todos os cantinhos. Nessa hora, se vocês quiserem passar com ferro pra assentar, ele fica até um pouco mais fácil. Ou vai só ajeitando com a mão assim mesmo. Vamos aqui, ó. Arrumando os cantinhos. Eu gosto muito de usar esse cabo de pincel velho que eu tenho aqui, ó. Não tenho mais pincel, porque isso aqui não danifica meu tecido. Então, eu posso apertar, posso... Agora, assim, se a gente for tentar fazer com a ponta da tesoura, alguma outra coisa, possa ser que fure o tecido, tá? Então, eu uso sempre esses cabinhos de pincel pra fazer isso. Ó, então, aqui, prontinho. Mais um cantinho aqui. Olha, gente, que coisa mais fofa. Ó. Então, o nosso colete é isso aqui, ó. Ó, todo embutidinho a costura, tá vendo? Que lindo! Agora, a gente tem aqui as duas lateral, né, aberta. E nós temos aqui essa parte. Aqui, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar isso aqui, tá vendo que tá aberto? A gente tem duas opções pra fazer esse fechamento. A gente pode fazer essa lateral embutida aqui dentro.
só marcar aqui, ó. Pronto. Ó, a gente pode deitar aqui. Direito com direito, ó. Tá vendo? Direito com direito. Aí, a gente traz esse forro aqui, ó, pra frente e embute essa lateral. Duas formas, tá? Ó. Ou a gente pode só fechar o fundo, né? A gente bota aqui, ó, direito com direito, fecha esse fundo, aí o fundo vai ficar fechado, lateral aberta, aí vocês vêm aqui e coloca uma dentro da outra e passa um pesponto. Eu prefiro fazer embutido, então eu vou fazer embutido aqui com vocês, pra ficar toda a costura embutidinha, pra ficar mais bonitinho. Então, como que a gente vai fazer, ó? Vou pegar aqui, eu vou abrir, ó, forro para um lado, estampa pro outro, certo? Ó, porque ele, na verdade, ele é assim, ó. Eu vou deitar aqui, ó, direito com direito, lateral. Vou pegar aqui, ó, lateral, certo? Ó. Aí, eu venho aqui e coloco o meu forro por cima. E passo uma costura fechando, tá? Eu vou fazer uma costura de cada vez pra vocês não se perderem aqui nesse fechamento, que é um pouco confuso. As primeiras vezes que eu fiz colete, gente, eu chorei, porque eu falava, gente, isso não é pra mim, eu não sei fazer roupa, e blá, 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 mas não é difícil. Ó, lateral das costas, eu vou deitar a lateral aqui da frente por cima, só que eu vou deixar o forro pra lá, ó, esqueci o forro, vou pegar só a lateral. Vou colocar aqui, ó, direito com direito. A gente traz essa lateral bem aqui, ó, no comecinho aqui onde a gente parou a costura, que é onde começa a lateral, tá vendo, ó? A gente começa aqui, a gente traz ele até aqui e a gente passa uma costura. Fechar aqui. Ó. Passei uma costura. Quando eu vou virar pro direito, ó lá, ele tá embutido, ó, que bonitinho, tá vendo? Então, agora eu viro pra cá de volta. A única coisa, a gente tem que costurar ele até a margem aqui da costura, ó, tá vendo? Lembra que eu deixei uma margem branca? Porque essa margem branca a gente vai usar depois pra fechar o fundo. Então, não pode ultrapassar essa costura aqui, tem que deixar essa margem branca, tá? Passando ela, que é o que a margem que a gente vai usar pra fazer o fechamento das costas, ó. Então, agora que eu costurei aqui, ó, direito com direito, meu forro, ele tá aqui desse lado, certo? Ó, ele tá aqui, a costura tá aqui. Eu vou abrir e vou deitar o forro por cima. E vou passar uma costura prendendo o forro, que é o que vai fazer ficar embutido. Aí, eu já venho aqui pelo outro lado, ó, pra passar a costura bem em cima da última que eu fiz. Assim, quando a gente desvirar, ó, o nosso colete, a gente vai ter a costura embutida, essas linhas safadas aqui, ó. A gente tem a costura embutida aqui dentro do colete, ó. Tá vendo? Ó, minha costurinha tá embutida e aqui fora ela tá embutida. Tá vendo que legal, ó? Ela fica embutidinha. Vamos fazer o outro lado? Ó. Aqui. A lateral das costas. Ó. Eu vou deitar frente com frente aqui minha costura, ou minha estampa, ó. Lateral da frente. Vou botar aqui bem certinho todo mundo, ó.
e vou costurar, deixando passar aqui a margem branca. Pronto, costurei aqui, ó, o forro tá aqui atrás, né? Então, eu vou abrir e vou colocar o forro direito com direito. E vou costurar, tá? Eu costuro pelo lado da estampa, que é onde eu vou ver a minha costura. Desvira e temos o nosso colete todo embutido a costura. Ó. Olha que coisa mais linda desse mundo e fácil de fazer, gente. Ó, certo? Agora, a gente só tem a abertura aqui de trás, ó, pra fechar. Então, essa abertura, a gente pode dobrar ela pra dentro e fazer um pesponto. Dobra, dobra e faz um pesponto. Ou, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou pegar ela aqui do jeito que ela tá vendo? Ó, eu vou virar aqui, vou abrir, ó, direito com direito. Lembra que passou aqui, ó, um pedacinho do branco? Então, porque a gente vai fechar, ó. Vou botar aqui, ó, direito com direito. E vou costurar aqui mais ou menos um palmo. Aí, depois, eu vou lá pro outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou botar aqui direito com direito e vou costurar. Pra eu deixar essa costura aqui, ó, embutida. Olha lá, ó. Já fechei aqui um lado das minhas costas, ó. Viu? Agora aqui, ó, eu faço a mesma coisa desse lado, ó, direito com direito. E vou costurar, só que aqui eu vou precisar de deixar um buraquinho, que é como se fosse pra desvirar, né? Então, eu vou deixar um tiquinho aberto. Que aí, na hora que eu vim fazendo o pesponto, que eu vou pespontar esse colete, ele todo, pra ele ficar bem assentadinho. Então, na hora que eu vim com o pesponto, eu já fecho essa abertura, ó. Então, eu venho aqui, direito com direito, e fecho. Mas aqui, ó, é como eu disse, é uma direção de como fazer, tá, galera? Vocês podem fazer de outra forma. De repente, vocês têm um jeito mais fácil aí de fazer esse colete. Como eu disse, dá pra fazer ele... Só coloca... Só coloca o forro, né? E a frente. E depois vocês passam, faz o fechamento todo com o viés em volta. Dá pra fazer dessa forma também. Ó. Aí, aqui vai ficar um buraquinho, que depois, na hora do pesponto, eu fecho. Então, aqui, vamos começar o nosso pesponto. Aqui eu vou pespontar a volta toda, só que primeiro eu vou fazer as cavas, tá? Então, eu vou alinhar aqui as costuras, ó. E eu venho pespontando a minha cava. O pesponto, vocês podem... fazer com a distância de um pé de máquina, menos de um pé de máquina. Só pra ele ficar assentadinho. Mas também, se não quiserem fazer, só passa ferro. Pra ele ficar bem arrumadinho. Eu gosto de pespontar, porque aí ele fica mais arrumadinho. Alinhando. E venho costurando. Ó. Ainda tô com linha branca embaixo. Era pra eu ter trocado pela rosa, mas tudo bem.
Fiz o pesponto aqui, ó, da cava. Agora eu vou fazer a outra. Depois me falem aí o que vocês acharam. Quero ver muitos coletes. Quem comprou aí o projeto, quem não comprou ainda e quiser adquirir, na descrição do vídeo tem o link do meu grupo, tá? É só me chamar. Quem quiser adquirir as armas. Bora lá. Muito capricho nessa hora. Sugestão de venda, gente, não tenho. Não fiz o custo ainda. Porém, tem muita gente que se perde na precificação, né? Mas a gente existem aí, ó, tem vários sites de venda. Pesquisem. Olhem lá no famoso Elo7, olhem no Mercado Livre. Ó como ele já ficou melhor aqui, tá vendo? Ó, mais assentadinho. Agora aqui, ó, é só vir passar o pesponto na volta toda dele. Então, assim, peguem esses sites, coloquem lá na busca. Colete junino, avental junino. Aí, vocês colocando na busca, vai aparecer vendas, né, do produto que vocês estão pesquisando e vocês veem o valor. Ó, aqui, como eu não abri, ele sobrou, ó, o meu forro, ele ficou um pouquinho maior, mas aqui não tem problema, eu faço uma pencezinha, ó. Eu organizo aqui, bem, ó, o que tá sobrando, eu dobro. E bora fazer o pesponto. Então, é simples assim, é só vocês colocarem lá na busca, porque tem esses sites, né, que já tem pessoas que vendem, caso vocês queiram se basear no valor. Mas eu aconselho cada um fazer o seu custo, porque assim, cada um tem um custo de material, cada um tem uma forma de fazer um capricho, né? Então, assim, aqui eu tô tentando ensinar pra vocês um acabamento bem bonitinho, bem arrumadinho. De repente, a Maria, do site fulano de tal, ela vende mais barato, mas ela não tem acabamento, né? Então, assim, ela não põe fogo direito, ela não faz pesponto, e aí ela vende mais barato. Então, assim, vocês precisam de ver a qualidade da peça que vocês vão entregar para vocês precificarem, tá? Pronto, fechei a abertura. Então, agora aqui é só organizar o forro. Ó, eu puxo aqui para ele não ficar aparecendo do outro lado e venho pespontando. Paro, viro. E continuo. Então, assim, é legal vocês darem uma olhada nesse quesito, porque eu tenho muita pergunta no grupo em relação a preço, enfim. E é isso, vocês precisam de ver o que vocês vão entregar pro cliente, como que vocês vão montar a peça de vocês, que capricho que vocês vão pôr, como vocês vão embalar essa peça para entregar. Tudo isso conta, tá, gente? Então, vocês vão fazer uma embalagem bonitinha pra pôr. Só vão entregar na mão da cliente, toma, vai com Deus. Então, é assim que funciona. Tudo que se agrega ao produto é um custo. Eu brinco muito, eu falo com as meninas, muita coisa assim, eu tento não sobrecarregar muito o grupo, e muitas coisas a gente conversa no privado. Então, assim, aqui na minha cidade, para vocês terem uma ideia, o Oxford custa R$12,90 o metro. Eu morava em São Paulo, né? Então, eu tive lá recentemente. O mesmo Oxford que eu pago R$12,90 aqui,
Encontrei uma loja que vende por R$4 o metro, gente. Então, você entende? Assim, quem mora em São Paulo, eu não consigo alcançar o preço do pessoal que mora em São Paulo, porque, presta atenção, o meu Oxford custa R$12,90, o deles custa R$4. Então, o meu preço final, eu não posso fazer por R$4, eu tenho que fazer por 12, né? Que é o valor do meu tecido aqui. E assim por diante. Gente, olha, nosso colete tá pronto. Agora é só passar pra desamassar. E ficou lindo demais. Então, como eu disse, nós vamos ter um pack de colete de menina. Ó. Ó, que coisa mais rica. Então, agora é só passar ele, ó. Dentro ficou todo acabadinho. Cortar essas linhas, passar isso aqui, né? Pra ficar arrumadinho. E tem também a versão dos meninos. Aqui, o meu de menino só sobrou esse daqui, ó. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Assistam com calma o vídeo para ver os posicionamentos. Não é difícil de montar, é bem fácil, tá? Ó. Então, assim, a costa é mais curtinha, a frente é mais comprida. Então, vou botar a fotinho lá no grupo para vocês verem. Um beijo no coração de vocês. Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é, muito obrigada. Compartilhem o vídeo para ajudar o canal a crescer, para que eu possa estar trazendo mais vídeos para vocês, tá? Então, um beijo para todos, até a próxima.